Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Despertando Insights. Nós somos Roger Silva, André Merino e Cristiano Mantovanini. E a nossa convidada de hoje é Paula Blandi. Seja bem-vinda, Paula. Obrigado, meninos, por me convidar. Estou super feliz de estar aqui com todo mundo. Excelente. Paula, para começar, a gente quer conhecer mais a nossa convidada. Então, conte a sua história, seus objetivos, o que você já fez na vida, seus sonhos, seu propósito. Conta pra gente. Eita, vamos ter muito tempo aqui para conversar, hein? Então, eu sou a Paula Blandi. Eu acho que para começar a me descrever, assim, eu sou uma mãe de vocação. Então, o meu primeiro grande chamado, eu acho que eu sou uma super mãe mesmo, gosto de ser mãe, tive esse chamado mesmo. Eu sou uma cozinheira de paixão, sou apaixonada por cozinha, não faço isso profissionalmente, mas adoro. Eu sou uma fotógrafa e uma educadora por convicção. Então, assim, eu tenho convicção que a fotografia e a educação, elas podem mudar o mundo. E sou uma empreendedora por opção. Quis empreender e quis ter a minha própria empresa para prestar serviços. E hoje, de várias coisas que eu faço, fotografia, enfim, eu também faço mídias sociais, que acabou que me chamou isso. É uma paixão que eu tenho desde que começou essa coisa de mídia social. Eu sempre fui apaixonada, mesmo antes de trabalhar com isso, e entendo que a mídia social, a minha fissuração pela mídia social é na capacidade que a gente tem de se comunicar. Nossa, Paula, tem muito lixo no mundo? Tem muito lixo no mundo, mas também tem muita coisa boa, como a que a gente está fazendo aqui agora. Então, assim, muita produção de mídia social é interessante também para mudar o mundo. Falando um pouquinho da minha história, então, eu vim, assim, de uma família muito tradicional portuguesa, somos todos portugueses na minha casa, pai, mãe, tio, sobrinho, eu, todo mundo. E é uma família clássica, né? Mãe que cuidava de casa, pai empreendedor também, né? Tá no DNA, então, assim, construiu a empresa dele, fez milhões de coisas. E aí vem, acho que a primeira grande coisa, pedra fundamental que fez que eu seja quem eu sou hoje, foi ter perdido minha mãe com 15 anos. Então, quando a minha mãe morreu com 15 anos, a estrutura da família mudou e a estrutura da minha história mudou, né? A gente acaba tendo que lidar com a perda, crescer emocionalmente e tentar entender aí qual é o nosso lugar no mundo. E a partir daí são vários percalços, né? Tipo, meu pai já era casado, a gente não conseguia morar com meu pai, fui morar em outros lugares, fui interna no colégio de freiras aqui em São Paulo, que é outra pedra fundamental também na minha história, porque as grandes amizades que eu tenho hoje na vida, assim, acabei fazendo nesse lugar. Muitas que o Roger conhece, inclusive, que fazem parte da minha vida para todo sempre, e que me ajudou em muita coisa, assim, apesar de ser um colégio religioso, coisa que eu não sou mais hoje em dia, não sou católica, mas enfim, era um colégio católico, ajuda na disciplina, ajuda no foco, ajudou em tantas coisas, assim, que hoje são importantes para mim. E antes de a gente começar, estava até falando para os meninos aqui que, tipo, minha mãe tinha um sonho, que era ter uma filha advogada. Então, eu fiz toda essa questão de passar na faculdade, vamos fazer direito, que legal. Aí estudei, ralei bastante, passei na USP, orgulho da família, que legal, né? Vou fazer USP, vou fazer direito lá em São Francisco. E aí que acabou caindo uma ficha que eu gostava muito de estudar, eu gostava muito da matéria, mas eu não gostava da aplicação.
Então, eu fiquei lutando com o direito 4 anos da minha vida. E a faculdade era um tormento físico. Para vocês entenderem, muitas vezes eu ia para a faculdade e eu ficava no banheiro passando mal, porque era um tormento muito físico mesmo. Assim, o corpo fala e ele fala mesmo, né? Dentro, são esses insights que a gente vai tendo durante a vida, né? E aí eu fiz uma coisa que ninguém acreditou. Eu me apaixonei por um ator. O querido Fernando Fatal, conhecido por todos. E aí resolvi largar tudo e resolvi virar dona de casa. Tive filho com o Fernando Fatal e, enfim, toquei a vida. Só que tinha um bichinho dentro de mim que falava, nossa, né, legal, eu tive um filho, eu tive 2 filhos. Eu falei, nossa, lembrando que eu era muito novinha, tá? Quando eu tive minha primeira filha, eu tinha 23 anos. Aí, chegou um dia que o Fernando estava trabalhando, e eu peguei o jornal, e aí eu vi no jornal, abriu a primeira faculdade de fotografia do Brasil. Eu nunca tinha pego numa câmera, eu não sabia nada de fotografia, e eu falei pro Fê, eu vou voltar para a faculdade, eu vou fazer faculdade de fotografia. E o Fernando, ele é tão mais maluco que eu, que ele falou, ah tá, ele não perguntou nem por quê. Ele falou, ah tá. E aí foi nessa que eu entrei na fotografia, fiz a faculdade, né, com as meninas pequenas ainda, era uma loucura, e leva para a escola e volta, nananã. Na faculdade comecei a fazer vários estágios, e a partir de então aí construí a minha carreira na fotografia, que são mais de 20 anos hoje que eu sou fotógrafa, com uma especialidade. Eu sou uma fotógrafa educadora, eu gosto de dar aula de fotografia. Trabalhei anos dando aula de fotografia, trabalhei numa organização que eu fazia isso, dava aula de fotografia, a gente fazia projetos de fotografia para comunidades carentes. Então essa foi uma especialização assim que eu tenho, que é muito orgulho de ter ensinado fotografia para milhares de crianças aí no Brasil todo. Só que a vida vai indo. No final de 2020, entre 2019 e 2020, aquilo também já não fazia mais sentido, a organização que eu estava não fazia mais sentido para mim. Aí saí e resolvi trilhar outros caminhos, né? E trilhar outros caminhos foi entrar nas mídias sociais e começar a trabalhar com a internet de maneira mais ativa. Neste meio tempo, entre eu ter deixado um pouco de lado a fotografia e entrado nas mídias sociais, para quem conhece um pouco a gente, e para quem não conhece, nossa família, eu, Fernando, a gente sempre foi muito aficionado em Disney, e a gente sempre amou a Disney em todos os seus aspectos, né? Os parques, os filmes, nossas filhas cresceram assistindo absolutamente tudo. E aí, há uns 6 anos atrás, a gente criou um canal chamado Disney Leds, que aí a gente fala da história dos brinquedos, enfim, aí a gente começou a falar sobre tudo isso na internet, né? E primeiro começou com o canal do YouTube, depois o perfil no Instagram, e a partir daí eu comecei a entrar, mas fazendo um pouco por hobby, né? Assim, a gente fazia nas horas vagas, vamos gravar. Só que a gente tinha uma coisa, assim, eu sou meio perfeccionista, então, assim, se é para fazer, vamos fazer. Eu tinha horário de gravação, eu tinha roteiro, né? A gente tem até hoje, tem toda uma programação mesmo, e a gente nunca deixou de lado isso, e faz até hoje, e ama o que faz. E aí, quando teve essa virada de carreira, eu já tinha entrado um pouco nas mídias sociais, eu já entendi o que era mídia social e já sabia navegar um pouco por ela. E aí acabei, então, tendo essa especialidade, e hoje eu faço isso, né? Hoje eu faço isso para algumas marcas, então eu faço Instagram desde marcas de Rondônia,
produtos alimentícios, que parece uma coisa bem distante. Faço para a VPO, que é de Orlando, que é uma agência, então a gente vai fazendo aí, continuo fotografando, continuo dando aula de fotografia, e hoje eu tenho um empreendimento com a Luciana Ribeiro, que a gente está abrindo aí uma agência para fazer grupos específicos para Orlando e para os Estados Unidos, e grupos bem especiais, grupos que têm uma pegada diferente na questão de educação e na questão de divertimento. Então, a ideia é levar grupos para Orlando, que seja Orlando, Los Angeles, enfim, mas que eles consigam aprender coisas também, não só ir só para se divertir, mas que tenham um foco de aprendizado na viagem. Então, esse é um pouco, assim, bem resumidamente, da minha vida. Que bacana isso, né, Paulinha? É sensacional e tem história e tem um monte de perguntas aqui pra gente fazer, né? Eu te conheço bem, né? Já fiz alguns trabalhos com você na época da ONG. Eu sei o quanto a Paula é perfeccionista, realmente ela quer fazer o melhor, a melhor versão dela, a melhor versão do evento, e isso é muito gostoso porque o aprendizado é 100%. Você falou uma coisa importante, é amar o que faz, né? Quando a gente ama o que faz, a gente se dedica, a gente não vê hora, a gente não vê cansaço, não vê nada, a gente supera qualquer coisa. E você veio da fotografia analógica, raiz, né? Eu lembro que eu fiz um evento com você, aquela foto na lata, onde as crianças tiravam fotografia montada numa lata de tinta, pintado, depois faziam uma revelação disso. Isso é fantástico, né? Você vê a imagem surgir daquilo que você viu com os olhos no papel. Para essa mudança para as mídias sociais, a fotografia digital, né? O que você entende, o que você enxerga como diferente e o que é de positivo ou pontos que precisam melhorar para ter uma fotografia realmente de qualidade com a essência do olhar do fotógrafo? Eu acho, Roger, que na verdade a grande diferença é que assim, vamos falar lá quando a gente era pequeno, tá? Que a gente tinha uma câmera e aí você comprava assim com muita dificuldade, né? O filme de 24. Então, quando você tinha aquele filme de 24 poses, mesmo quem sei lá, na década de 80, as pessoas iam para Disney, né? Você não levava milhões de filmes, você levava 1, 2, 3, né? Quando muito, de 36 poses, né? Então, quando você ia fazer uma imagem, aquela imagem era pensada porque você sabia que aquele momento ele ia ser guardado por muito tempo, assim, era um momento eternizado. Então e porque era caro revelar, né? Vamos ser bem sinceros, é caro. Então você pegava e você ia para um lado, ia para o outro, você tentava analisar qual era o melhor corte, você juntava as pessoas faziam pose, enfim, você eternizava aquele momento. Hoje em dia, com o digital e com popularização, ela acabou virando um pouco arroz com feijão, esse momento que é um momento mágico de captura, né? Então, assim, hoje você vai viajar, você tem seu celular, você descarrega antes o seu celular e aí você faz 2.000 imagens na sua viagem. 2.000 imagens que você nunca mais vai ver. Porque assim, você não vai baixar ela, seu celular vai dar pau, aí você não vai separar foto boa do foto ruim, então tem foto mexida, tem foto que você tá andando, tá desfocada, tem foto escura, mas vai ficar lá. Então, você acaba perdendo um pouco a memória. E aí eu acho que a mídia social, ela veio para fazer também um resgate dessa memória, porque das 2.000 fotos que você tem, as fotos que você vai lembrar são aquelas que você vai postar. E você só vai postar foto boa, né? Você não quer postar a foto com o ketchup escorrendo pela boca, né? Você com o olho torto, né? Ninguém quer isso. Então você fazendo careta nas atrações, né? Exatamente. Você só quer postar aquelas fotos maravilhosas. E aí você tem aquela memória, mas que efetivamente não é sua, porque a mídia social, acho que é essa que é a grande ilusão da pessoa. A mídia social não é sua, né? Não é um terreno que você comprou e deixou lá suas fotos. Não é seu. O dia que o seu Marquinho quiser falar, não quero mais brincar disso, tirar tudo do ar, aonde estão suas fotos? Em lugar nenhum, né?
não estão para você, elas não são suas. Você não está nem alugando um espaço, né? Você está deixando um espaço ali. Enfim, então eu acho que tem muitas coisas a serem analisadas, né? Essa rapidez que a gente tem hoje em dia, né? A rapidez para fazer a foto, a rapidez para você ouvir um negócio, a rapidez para você ver uma informação. Eu tô nas mídias sociais e aí às vezes a gente posta alguma coisa lá da VPO, que é um pacote que eles têm. Tá todo descrito o pacote ali, a viagem de tal dia. A pessoa, ela responde assim, fala, quanto? Aí você fala, mas o preço tá lá, porque a pessoa, ela não tem 5 segundos para ler. Então, essa rapidez da informação que ela vem por causa da ferramenta, mas ela vem muito por causa da gente, a gente querer, a gente tá, meu Deus, quantos cursos você não fez, né? Porque assim, não adianta você falar, eu fiz 132 cursos na pandemia. Você sempre vai pensar naqueles que você não fez, você não teve tempo, que você, né? Então, essa correria hoje da gente nos proporciona nada. Na verdade, a gente acaba ficando um saco sem fundo de um bando de informação inútil. Você não consegue entender o que você tem de melhor. Você não consegue se entender como pessoa e você não consegue entender as suas capacidades, as coisas boas que você tem, as coisas ruins, porque você está perdido num bando de coisa, né? Mas se você comparar, nos anos 90, o estado de São Paulo de domingo, ele tem mais informação que um cara do século XVIII tinha a vida inteira. Então, só que isso não quer dizer que o cara do século XVIII ele era menos evoluído que a gente, né? Informação não é evolução. Eu acho que essa é uma grande... E aí, não adianta você também fazer 1 milhão de cursos. Então, a fotografia ela vem nesse sentido de te falar, olha, você tem que parar para perceber. O ato de fotografar é um ato de você parar para perceber. Às vezes você vai fazer uma foto de família, e você vai conseguir ver que aquela pessoa naquele dia não estava bom, não estava boa. Só que você tem que parar para ver isso, porque se você não tiver o tempo dessa observação, que você vai fazer uma foto com o seu filho, e o seu filho naquele dia ele está chateado, ou se você não tiver essa percepção, nada adianta. Não adianta você ter feito uma foto nem no passado, nem agora. Então, esse olhar apurado, a gente tem que desenvolver independente de qual é a mídia. Se você está fazendo uma foto na lata, que era uma foto super artesanal que a gente fazia, que era uma de cada vez, ou se você tá com um celular super XYZ, que tem não sei o que, e faz 200 milhões de fotos, e elas não dizem nada para você. Então, a ferramenta, eu acho que a mensagem a ferramenta, ela tem que nos ajudar, qualquer ferramenta, aí eu tô falando do computador, eu tô falando do carro, eu tô falando da internet, eu tô falando de qualquer ferramenta que a gente tem no dia a dia, ela tem que servir a gente pra gente ser melhor, e não ao contrário, não a gente ficar, e olha que eu sou social media, né, a gente deveria falar que você tem, não, a ferramenta tá lá para ajudar a gente nas nossas necessidades, mas não enterrar a gente num universo sem fim de frustrações, né? Eu acho fantástico isso do olhar do fotógrafo ou da pessoa em geral, né? Porque eu sou prova disso também, porque eu sou da época que tinha o filme, depois a gente ficava torcendo para a foto não queimar, né? Você colocava ele na pontinha para ver se saía 2 fotos a mais, quando saía 38 num filme de 36, você ficava assim, que bom conseguir 2 fotos a mais, e torcendo para que saíssem todas, né? E eu peguei bem a fase na mudança, na época que a gente trabalhava no navio, do analógico para quando lançaram aquelas câmeras digitais. Uhum. Então eu lembro que a gente estava indo para a Europa, a gente comprava aquela câmera digital, eu lembro que tinha um amigo que estava com a maquininha dele, tirando foto, e a gente, acabou o teu filme, a gente tem aqui mais 500, né? Só que a gente tirava em VGA, que era uma qualidade muito ruim, né? Depois você vê a foto, ela saía desse tamanhico, assim, você queria ampliar, saía toda granulada. Era falta de experiência, né? E eu sou prova disso do que a Paula falou, em 2 fotos específicas. Nessa história de sair tirando foto a rodo,
Eu lembro que eu tirei uma foto em Nova York, lá em Times Square, e um dia eu tava mostrando as fotos pra Paula. Ela falou, nossa, que foto linda essa daqui, né? Uma foto das bandeiras que tem em Times Square. Eu tirei de um ângulo diagonal, de baixo para cima, ficou uma foto bonita. Só que eu tirei no meio de monte de foto. Ah, vi legal, eu saí tirando. Então eu não parei para olhar aquele momento, para esperar o melhor momento da bandeira tremulando e tal, e fui tirando a foto. E depois você analisou que a foto era bonita. E depois, num curso que eu fiz com você, que a gente tinha que tirar uma foto dentro de casa e mandar. E você ia analisar a foto, né? Aí eu mandei uma foto, eu produzi tudo, eu deixei o mesmo tom, meio acinzentado com azulado, não peguei nenhuma pessoa, né? Só a imagem. Ela viu a foto, você tá bem? Porque eu achei essa foto tão vazia, né? Você tá sozinho, você precisa conversar de alguma coisa. Olha como é interessante o olhar da imagem. Quando você falou da família, né? Você tem que ver se a pessoa tá bem naquele dia. E realmente a foto transmite isso, né? O jeito que você está no dia, você acaba tendo essa reação. É fantástico isso, a gente poder observar isso nas pessoas. E num treinamento, né, quando a gente trabalha muito com treinamento de empresas, eu ouvi uma pessoa falar assim para a equipe, para os participantes, né? A profissão de fotógrafo acabou. Não existe mais. Agora com o celular, qualquer um tira foto, em casamento, todo mundo tira foto. Não existe, não precisa mais ter um fotógrafo. Eu olhei aqui e falei, não estou ouvindo isso, pelo amor de Deus, que essa pessoa está falando e contando para os participantes isso, né? Jamais pensei nisso e eu acredito que jamais vai acontecer, né? O que você pensa a respeito disso, fotógrafo? Na verdade, isso sempre aconteceu, porque assim, quando a fotografia surgiu, as pessoas saíram na rua falando a pintura morreu, né? Aí aí o fotógrafo era um cara que ele tinha que levar uma câmera enorme e placas ou placas metálicas ou placas de vidro para fazer a fotografia, enfim. Quando a Kodak vem e ela lança a câmera portátil, que aí você comprava, era uma câmera, era um box, assim, era uma caixinha marronzinha, que você comprava ela com o filme, fazia as fotos, levava para revelar, o cara punha outro filme e te dava, né? Isso eu tô falando de 1800. Então, quando fazia isso, quando eles lançaram isso, as pessoas foram para a rua e falaram, meu Deus, os fotógrafos morreram. Quando se lançou a Leica, que era uma câmera muito pequenininha, que não fazia barulho, que tinha foco, e o pessoal falou, nossa, agora a fotografia morreu. Então, cada vez que vai surgindo uma tecnologia nova, as pessoas elas vão falando a mesma coisa. Hoje a gente sabe que, na verdade, fazer uma fotografia boa não é uma questão de câmera. O Roger fez de novo curso comigo de fotografia artesanal. A gente construía uma câmera fotográfica dentro de uma lata de tinta. As fotos eram bárbaras, muito legais. Então, quem é fotógrafo não é porque tem a melhor câmera ou o melhor celular. O fotógrafo hoje, ele é o cara que ele tem o olhar desenvolvido. É a mesma coisa que fala, nossa, tem um monte de tinta, que tinta maravilhosa que tem, eu compro tinta boa e eu compro telas maravilhosas ali no Carrefour, nem por isso eu sou Picasso, né? Vamos ser bem sinceros. Então, a técnica é o que ajuda o fotógrafo, mas o olhar e a sensibilidade é a coisa principal na profissão. Que no fundo, vamos comparar com todas as outras profissões, é a mesma coisa. Você pode pegar um médico super, né? E hoje você consegue fazer milhões de exames e um bando de coisa, mas vamos combinar, quantas vezes vocês foram no médico e é um médico ruim? O diploma dele não diz nada. Quem faz o médico é o coração dele, é a capacidade que ele tem de te ajudar, não é de te curar, é de te ajudar. Então, se você for ampliar esse mesmo conceito em várias coisas, muita gente fala, daqui a pouco não vai precisar de médico, porque uma máquina vai ler meus exames, a outra vai receitar o que eu preciso. Então, é isso. Então, o humano sai da jogada
né? Então, a profissão de fotógrafo não vai acabar, como milhões de outras profissões não vão acabar, porque a tecnologia avançou, a gente tem que avançar com a tecnologia, entender as questões. Eu não sou daquela fotógrafa que fala, não, agora eu só quero tirar foto, eu só quero fazer película, porque... Não, eu acho que a gente está aí, a gente tem que se acostumar com as ferramentas novas e continuar trabalhando. Ninguém vai fazer a foto que eu faço, porque a foto que eu faço só passa pelo meu olho. Como o Roger não é fotógrafo, nem o Cristiano, mas ninguém vai fazer as fotos que eles fazem, porque só passa pelo seu olho. E o seu olho vai passar o quê? A sua experiência, os seus interesses, os seus propósitos, aonde você quer chegar. Tudo vai passar pelo seu olho para você fazer uma foto. Então, eu acho que o que as pessoas elas precisam fazer hoje é entender e aprender a ler fotografia, porque a gente aprendeu a ler texto. Né, a gente chegava na escola e a professora dava aquele interpretação de texto, aí a gente lia, aí a gente fazia todas aquelas perguntinhas, né, respondia tudo e entregava a lição para a professora. Ninguém fez isso com imagem. Então, hoje em dia, a gente compra o que não quer, a gente pensa o que não quer, porque a gente não lê imagem e ela passa sem filtro. Hoje você olha e fala assim, nossa, eu li esse texto na internet, olha que absurdo, porque isso, você argumenta. Quando você vê uma imagem, você não argumenta. Você fala, nossa, olha que moça bonita, olha que cara feio. E aí você faz todas as considerações das mais rasas possíveis, porque você nunca aprendeu a ler imagem. E acho que essa é uma das coisas que a gente devia aprender a fazer na escola. Paula, cada ensinamento aqui, cada reflexão que você está trazendo, essa de não saber ler imagem eu achei fantástica, porque as pessoas têm usado muito isso nas redes sociais, né? Você compra tudo, né? Você compra tudo pela imagem que seu coleguinha tá colocando. Olha que legal isso, e não é verdade, né? Exatamente, então tipo, eu só mostro o que eu quero que as pessoas vejam, mas eu não quero que as pessoas julguem, eu só quero que elas vejam. Aí quando a gente vê um julgamento negativo, aí vira aquela guerra, né? Um defendendo o outro tal, mas são as percepções. É a percepção de quem está postando versus a percepção de quem está vendo. Isso é muito complexo, eu vejo, porque é aquilo que você falou, eu não vou tirar a foto que você tira e você não vai tirar a foto que eu tiro, porque tudo depende do olhar. Então, o que para mim é bonito, o que eu vejo, tipo o Roger fez a foto que ele preparou tudo, achou maravilhoso. Você identificou muito mais fatores ali por ter esse conhecimento. Vamos voltar então para a sua faculdade de Direito. A gente sabe que muitas pessoas, elas vivem para realizar os sonhos das outras pessoas, né? Então, minha mãe queria ser não sei o quê, queria ter uma filha advogada, então eu vou fazer direito, meu pai queria não sei o quê. A gente vê muitas pessoas assim e elas se frustram no futuro. Mas, ao mesmo tempo, você perdeu a sua mãe com 15 anos. E a perda de uma mãe é uma coisa muito forte, é um sentimento muito forte. Como foi para você decidir não realizar o sonho da sua mãe, que já não estava mais aqui? Então, quer dizer, se afastar de certa forma dela para seguir os seus próprios passos. Olha, não foi fácil não, porque eu acho que tem a ver um pouco com personalidade. Então eu tenho uma coisa de personalidade que o fazer para mim é muito importante, né? O tomar a decisão é muito importante e ele acaba vindo em cima de outras coisas. Então, assim, quando eu falei não vou mais fazer, não foi fácil, foi uma decisão cheia de culpa, cheia de ressentimento, que eu acho que eu resolvi há pouco tempo atrás. Se é que eu resolvi completamente, mas eu acho que eu resolvi há pouco tempo atrás. Você não resolve fácil as coisas, assim. Então, vira um peso, né? Então, por exemplo, toda vez que eu falava disso, eu falava assim, eu larguei a faculdade. Essa caidinha de cabeça que você dá para o lado, falando que você tá, né? Já denota que não for, supostamente você está arrependido. E não era o caso. Era só uma coisa que não me satisfazia mesmo. Mas essas decisões, elas são cheias de peso, né? E assim, minha mãe era, apesar de eu ter pai,
ou tinha, né? Meu pai agora é falecido, minha mãe era muito arrimo de família, tudo era com ela. Então, você falar, não quero fazer uma coisa, e parecia que eu estava tomando essa decisão só porque ela já não estava aqui. E talvez fosse. Talvez se ela tivesse, eu não teria a coragem suficiente de ter falado não. Eu teria ido até o fim, mesmo infeliz. Por isso que eu acho que eu sou de uma geração como vocês, na verdade acho que eu sou mais velha que o Cristiano, né? Tô meio ali junto com o Roger, que ninguém perguntava muito o que a gente queria. A gente foi criado de você veste isso aqui porque é o que tem, você come isso aqui é porque tem, você vai fazer essa escola porque é o que tem, você vai fazer inglês porque eu tô mandando e ponto. Então isso dificulta muito o processo desse autoconhecimento que hoje em dia é tão falado, né? Você tem que se conhecer, porque você tem que entender o seu propósito. Se fossem perguntar para mim com 18 anos qual era o meu propósito, eu falava, viver até amanhã, né? É o meu grande propósito. Assim, não tinha grandes propósitos, a gente não tinha nem conhecimento da palavra. Hoje em dia a gente já propõe isso para os mais jovens de maneira muito mais tranquila, né? Você consegue falar as coisas com as crianças de maneira mais lúdica, enfim. Mas na nossa época não tinha, e não é culpa deles, é evolução, era só uma coisa que se fazia. Então, quando a gente acaba tendo essa encruzilhada, né, de falar, puxa, eu não quero isso, e acho que outro fator determinante é eu ter me casado. Então, assim, eu já não estava sozinha só fazendo essa escolha, eu tinha uma outra pessoa que fala para mim, você não quer mais, não faz. Tudo bem, tranquilo, mas eu tinha um parceiro ali com que eu podia dividir algumas coisas, então facilitou, mas não foi fácil. Eu acho que é bem difícil isso, e é bem difícil para um jovem de 17 anos, 18, falar o que quer fazer para o resto da vida. Eu acho que assim, a Bia, minha filha mais velha, ela fez gastronomia, ela se formou em gastronomia, ela sabe, a primeira coisa que eu falei aqui é que eu tenho paixão por culinária, ela sabia que eu ia morrer de orgulho. Ela acabou a gastronomia e falou, eu não gostei, não quero mais fazer isso, eu vou fazer turismo. Então, assim, a Bia é uma menina de 26 anos, que ela está na segunda faculdade, ela fez a primeira porque ela quis, e a segunda porque ela quis. Então é uma procura para sempre. E eu acho que assim, sei lá, com 50 anos eu estaria pronta para fazer mais uma faculdade aí, uma psicologia, talvez, alguma coisa, porque acho que nunca acaba, né? Ah, não, o estudo ele tem que ser constante, né? Afinal, como o mundo vem evoluindo, se a gente para de estudar, a gente fica muito para trás, né? Aquele negócio, você aprendeu a fotografar com máquina de filme. Hoje você sabe fotografar com máquina de filme e com máquina digital. Imagina se ficasse só no filme. Mas você falou uma coisa muito legal, que é a questão da mudança. Realmente, as pessoas têm muito medo de mudar. As pessoas têm muito medo do desconhecido, né? Elas falam, aqui tá ruim, mas eu prefiro o ruim conhecido do que o péssimo desconhecido, ou o bom desconhecido. Então eu vou ficar aqui no ruim mesmo. E com isso perdem grandes oportunidades e a vida passa, né? E passa muito rápido. Passa muito rápido. E a gente vê pais que influenciam seus filhos a fazerem faculdade pelo quanto aquelas profissões estão pagando atualmente. Então, vai fazer hoje faculdade de TI que você vai ganhar muito dinheiro. Cara, isso é hoje. Primeiro, como a Branca Barão fala, né? Dinheiro não traz felicidade, mas felicidade traz dinheiro. Então, primeiro, você vai ser feliz nessa profissão? Você falou o caso da Bia. Foi fazer gastronomia, falou, mãe, odiei, vou fazer outra coisa, vou fazer turismo. Beleza? Mas vocês estão abertos a isso, né? Agora, muitas famílias estão pensando o quê? Quanto meu filho vai ganhar? É a minha aposentadoria. Mas quanto vai ganhar hoje? Como eu falei. Porque, como você falou agora há pouco, o mundo está evoluindo. Uhum. Claro que as novas profissões não destroem as profissões anteriores, como é o caso da fotografia digital, enfim, não destrói. Mas e aí? Você vai continuar vivendo o sonho dos seus pais, né? A vontade dos seus pais, ganhar dinheiro para os seus pais? Então vamos pensar. E aí você foi para fotografia, foi fazer tudo que você mais ama. E
pra gente é muito nítido isso, da forma que você fala, né? E quais são os desafios que você pensa daqui pra frente? Olha, eu tenho grandes desafios. Há uns 2 anos atrás eu descobri que eu sou portadora de lúpus. E o meu lúpus, ele ataca para mim as minhas articulações. Então, hoje em dia, eu fico pensando em tudo que... Como, por exemplo, agora em julho eu estou indo para Orlando, porque eu vou fotografar um grupo que vai para lá. Então, assim, o quanto isso mais para frente vai impactar no que eu sou e como eu faço o meu trabalho. Quem é portador de lúpus toma o raio da hidroxicloroquina tão falada por aí. A hidroxicloroquina, ela tem uma questão de que ela deixa resíduos na sua retina. Então, pode ser que isso afete a minha visão um dia. Então, grande parte do que eu faço hoje é me adaptar ao meio, mas me adaptar à minha própria situação. Então, assim, eu não sou do tipo derrotista que vou ficar chorando, então eu fico pensando, o que eu posso fazer? Acho que da aula eu consigo fazer quando eu estiver bem velhinha. Eu acho que eu consigo fazer tal coisa. Então, assim, é engraçado, né, na nossa trajetória de vida, como às vezes os desafios externos, eles acabam sendo menores do que os seus desafios internos. Então, hoje eu estou menos preocupada com a cotação do dólar, o que vai acontecer, quem vai ganhar as eleições, nanana. Lógico que a gente tem a preocupação do que a gente tem que ter a preocupação e os nossos deveres, e ir lá votar e fazer todas as coisas que a gente precisa, mas hoje isso me perturba menos porque eu sei que eu posso me adaptar a qualquer realidade, e como eu com os meus desafios próprios, eu posso me adaptar a isso. Então, hoje são essas as minhas questões. O que eu posso fazer para frente? Quer dizer que eu não vou enxergar? Não sei, isso aí tem 1 milhão de exames para fazer, tem anos ainda para eu pensar nisso, mas é uma coisa que hoje eu já penso, entendeu? Nossa, eu tenho vontade de morar em outro país, é um país mais frio, já estou pensando, porque eu tenho que lidar, o frio acaba bastante com a minha mobilidade. Então eu tenho que pensar, será que eu vou para lá? Será que eu vou para cá? O que eu vou fazer? Mas eu acho que uma coisa que a gente acaba desenvolvendo, não sei se com a idade ou se de novo é uma coisa de personalidade, é saber que eu tenho capacidade. A minha capacidade de me adaptar e fazer de qualquer limão uma limonada é maior do que qualquer coisa que vai vir. Então, o que eu tenho que fazer é manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, como diria a música, certo? Você tem que confiar no seu taco, você tem que olhar e falar assim, bom, o que eu tenho que fazer, e não ser ansioso, né? Porque, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Não, você não vai fazer nada, vamos parar. O que você vai fazer hoje? O que você tem que fazer amanhã? Né? A gente tem que pensar em investimento. Quando a gente está falando de dinheiro, aí a gente vai pensar daqui a 5 anos, como está a nossa poupança, enfim. Mas tem coisas que você tem que viver o agora, este momento. O que você está fazendo para viver melhor hoje? O que você vai fazer para viver melhor amanhã? E aí, traçando os seus objetivos, e traçando a sua vida de maneira que seja boa para você, seja boa para sua família. Vocês já viram que eu tenho aí a prioridade da minha vida são minhas filhas, assim, o que eu posso fazer de melhor para elas, o que eu posso deixar de legado, e legado mesmo, né, não estou falando só de deixar casa, carro e dinheiro no banco, o que eu posso deixar de aprendizado para elas, o que eu posso fazer de melhor. Então esses são os meus desafios hoje, de pensar como eu posso ser melhor com todas as minhas condições e com todas as minhas limitações, porque não é cada um tem uma, né? Tipo, eu tenho lúpus, mas o outro tem não sei o quê, outro é deprimido, né? Depressão é uma doença. Tem uma infinidade de coisas que transformam a gente no que a gente é.
e a gente tem que lidar com elas, as coisas boas e as coisas ruins. E acho que esses são os desafios, lidar com a gente mesmo dia a dia para fazer um futuro melhor. Isso faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia sempre, né? Algumas pessoas enxergam isso, né? Os pontos a melhorar, onde eu posso investir mais potencial para realmente superar isso, e tem gente que não consegue enxergar, né? Vamos entrar um pouco então em Disney, né? Depois eu já gostava de foto, depois das experiências que eu tive com a Paula, eu comecei a gostar mais ainda. Na última vez que eu tive a possibilidade de ir para lá, estava em lua de mel com a minha esposa, foi um pouco antes da pandemia. Foi em outubro de 2019, Halloween. Então, no dia que a gente estava no Magic Kingdom esperando para assistir o Happily Ever After, eu saí para fotografar. Eu fui dar uma volta no parque para pegar detalhes, né? Coisas que muita gente passa por cima e passa despercebido mesmo, né? Então, fui pegar o castelo refletindo a água pelo outro ângulo, a luminária com o enfeite do Halloween. Eu fui buscar pontos e imagens que normalmente a gente não vê, né? Nesse curso que vocês estão preparando, o que você vai levar para essa essência? O que você vai instigar que as pessoas participantes enxerguem dentro de um parque Disney? Eu vou tentar tirar essa lente que as pessoas têm, porque assim, eu não posso falar para elas fotografarem algo que eu acho legal, porque senão a minha foto não é a delas. Mas eu posso fazer vários exercícios de tirar essa lente que a gente tem, que põe na nossa cara diariamente, com a foto do sorvete na frente do castelo, que você vê todos os dias nas mídias sociais, enfim. Então, grande parte desse curso que a gente vai fazer, fora a parte de guia, né? A Lu vai falar um pouco mais do que é ser um guia em Orlando, porque a Lu tem 20 anos de experiência fazendo isso, e eu vou trazer um pouco mais dessa arte de olhar e ver. Hoje as pessoas, elas olham, mas elas não veem, né? Elas vão passando por... Elas passam... Eu faço exercício quando eu tô dando aula, eu falo assim, vocês entram na Main Street com o celular na mão e vão descendo o dedo, mas vocês não estão vendo nada. Vocês não estão vendo nada. Às vezes ver é ouvir. Às vezes ver é sentir o cheiro. Às vezes ver é fechar o olho. Então, todos esses exercícios, eles são essenciais para que você passe a ver melhor. Se eu falar, o Cristiano me conhece menos, se eu falar para o Cristiano, fecha o seu olho e você vai fazer o caminho da sua casa para a sua academia. Quais são todos os detalhes? Eu não quero a rua, eu quero o detalhe. Eu quero que você fale assim, tem uma flor que beira o branco, mas não é branco. Onde está a luz melhor, porque provavelmente o Cristiano faz academia todo dia na mesma hora, enfim. Então ele vai olhar e vai falar assim, onde que está aquele raio de luz? Onde que está o defeito no chão? Talvez ele saiba, se ele for uma pessoa um pouco mais observadora, mas talvez ele está indo para a academia pensando, puxa, depois eu vou ter que gravar o podcast, depois eu tenho uma reunião, E aí ele foi para a academia e ele não viu nada. Ele sabe, ele fez o trajeto, mas ele não viu nada. Tem muita gente que entra no parque com essa energia. Eu tô aqui, nossa, gastei em dólar, nossa, olha que legal, eu vou ver o Mickey, eu vou ver... A pessoa, ela nem viu ainda, mas ela tá tão preocupada no que ela vai fazer, ou na foto que ela vai postar para os amiguinhos verem, ou no conteúdo que ela tem que fazer para vender aquela passagem, e parará, é tanta coisa que ela não está vendo. Ela não está sentindo o cheiro do parque, ela não está ouvindo as músicas, né? No Disneyland a gente fala sempre muito de música, ela não está ouvindo as músicas, ela não está sentindo o calor do sol, o frio que tá, ela não está sentindo nada, ela não está naquele momento. E aí quando você não está naquele momento, você não consegue produzir a sua melhor foto, que é sua, é o seu olhar, porque talvez um cheiro específico de caramelo te chame a atenção para uma coisa, talvez para o Cristiano é um foco de luz que tem em outro lugar que vai chamar a atenção dele. Então, o olhar é essa coisa linda que a gente tem, porque ele é único.
Ele faz parte da nossa alma. Então, quando a gente vai para as mídias sociais e tá tudo igual, você fala, tem alguma coisa errada, porque ninguém está enxergando tudo igual. A gente é hoje o produto da cópia do outro, né? Então a gente vai continuar copiando. Então muito do que eu acredito como fotógrafa e educadora na área de fotografia é isso, é não te dar. Se alguém acha que vai ter aula comigo e eu vou falar assim, olha, vai neste ângulo e pega de baixo para cima e o castelo vai ficar ótimo, pode esquecer, não sou eu esse profissional que você precisa. Você precisa de outro profissional que te dê aí uma bibliazinha, a receita do bolo. Eu não dou receita de bolo. Eu faço as pessoas sentirem e para elas tirarem a melhor foto que elas podem tirar, não a fotocópia do outro. Então, muito do que a gente vai fazer é isso. E aí, ampliando um pouco, não só para foto, mas de produção para as mídias geral, né? Então, assim, vamos fazer o TikTok igual a todo TikTok, a gente vai fazer todos iguais, nanana. Deus me livre, né? Porque a gente não aguenta mais, a gente vive num mundo Disney aí que você vai na sua timeline ali, você vai passando, você fala mais um, mesma música, porque tá trending, então a gente só pode usar a mesma música, né? Exatamente, né? Parece que só tem isso ali. Tem um amigo nosso, Tony Melo Mouse, quando ele vai pra Disney, ele tem mais de 60 anos já, ele é apaixonado, né, pela Disney. Ele vai pro Magic Kingdom, ele senta numa cadeira olhando as pessoas que estão entrando no parque. E olhando as pessoas no parque, ele vê a reação das pessoas. As pessoas rindo, chorando. Então é um olhar completamente diferente. Ao invés de ficar de frente pro castelo, ele fica de costas, observando a expressão, a emoção de cada um que entra no parque. Isso é fantástico. É muito lindo. Paulinha, infelizmente, eu falei que quando o assunto é bom, o tempo voa, né? A gente chegou já no tempo limite para o nosso podcast. Então eu queria que você, para finalizar, deixasse aí seu recado, sua mensagem, o que você quiser, e também divulgasse todos os seus contatos, falasse do curso, de outros cursos que vocês têm, para divulgar quem quiser conversar com a Paula, entrar em contato, se inscrever para os cursos, como que faz? Então tá bom. Então, olha, eu e a Lu, minha parceira, minha sócia, Luciana Ribeiro, que tem 20 anos aí de experiência de guiar grupos na Disney. Então a gente vai fazer um curso em janeiro, já estamos vendendo, é um curso de 12 dias em Orlando, para a gente falar do que é ser guia de Orlando. A gente vai fazer, a ideia assim, é pegar todos esses cursos de guia que já tem e dar um outro olhar para eles, porque essa é a minha parte, né? Então, assim, ao invés de você fazer tudo sempre igual, da mesma maneira, a gente vai fazer, sim, visitas técnicas em hotel, a gente vai fazer muitas coisas, mas a gente vai dar um toque muito divertido, para as pessoas se divertirem, ao invés de ficar com um caderninho. A gente vai fazer jogos, a gente vai fazer um monte de coisa e um bando de exercícios para as pessoas terem um material na mão, assim, sabe? Produzir conteúdo, sim, com a sua própria cara, com a sua própria marca. Então, a ideia é fazer um curso bem bacana, bem diferente. Já temos gente inscrita, a gente já tem alguns quartos vendidos, então vai ser muito legal. Para fazer qualquer coisa do curso, tem que falar comigo. Pode escrever no @paulabland ou no @DisneyLads Brasil, DisneyLads, LEDs é LADS, Brasil, ou na Luciana Ribeiro Grupos para Orlando, também, Luciana Ribeiro Grupos para Orlando, que aí a gente vai falar do curso. Sigam a gente, sigam o DisneyLads, que a gente fala o tempo inteiro de Disney, tá? Gostaria de falar mais, mas o tempo tá curto, então a gente fala o que dá, mas a gente tem uma programação bem legal lá no DisneyLads. Hoje eu faço
projetos de social media. Então, assim, quem tiver interessado também, eu cuido de todas as mídias, eu faço Instagram, eu posto todo dia. Oh, meu Deus, é a minha vida. Eu posto todo dia. Eu crio, na verdade, mais do que postar, o que eu faço, por exemplo, a VPO, aquela de Orlando, eu crio estratégias, o que eles precisam. Então, a gente vai criando para eles, tanto para Instagram quanto para Facebook, tudo que eles precisam para o negócio deles, tá? E aí é tudo no @paulabland. Falem comigo, eu estou sempre eu estou sempre no Instagram, o tempo inteiro, 24 horas, falando com todo mundo em várias mídias. Excelente, Paula, fantástico, fantástico. Em nome do Despertar da Excelência, agradeço a Paula Bland pela sua participação no podcast Despertando Insights. E para quem nos ouve e ainda não nos acompanha, peço que sigam o podcast Despertando Insights no Instagram e no Facebook. E o Despertar da Excelência no nosso canal do YouTube. Despertando a excelência que há em você. Até a próxima!